Meditações no Evangelho de Lucas, dia 18. A mensagem de João Batista enviada a Cristo. A resposta que ele recebeu. Lucas 7, 18 a 23. A mensagem que João Batista enviou ao nosso Senhor, apresentada nesses versículos, é especialmente instrutiva quando pensamos nas circunstâncias sob as quais foi enviada. João Batista era prisioneiro de Herodes. Sua vida estava chegando ao fim. Seu tempo de utilidade efetiva estava acabando. Um demorado aprisionamento ou uma morte violenta eram suas únicas perspectivas. Mesmo nesses dias obscuros, percebemos esse homem piedoso observando seu antigo fundamento como testemunha de Cristo. Ele ainda era o mesmo que havia clamado: "Eis o Cordeiro de Deus". Testemunhar a respeito de Cristo era sua obra contínua como pregador em liberdade. Enviar homens a Cristo foi uma de suas últimas obras como prisioneiro no cárcere. Devemos observar nesses versículos a sabedoria que João Batista demonstrou ao enviar seus discípulos. Ele enviou alguns deles a Jesus com a seguinte pergunta: "És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro?" João Batista deve ter pensado que seus discípulos receberiam uma resposta que criaria uma indelével impressão em sua mente, e estava correto. Eles receberam uma resposta tanto por meio de obras como de palavras. Uma resposta que talvez tenha produzido efeito mais profundo do que quaisquer argumentos que poderiam ter ouvido dos lábios de seu mestre. Facilmente, podemos imaginar que João Batista sentiu bastante ansiedade no que se referia ao futuro de seus discípulos. Ele estava ciente da falta de conhecimento e fragilidade da fé exercida por seus discípulos. Sabia quão natural seria para eles considerar os discípulos de Jesus com sentimentos de ciúmes e inveja. João Batista conhecia a grande possibilidade do intolerante espírito de partidarismo prevalecer entre eles e mantê-los distantes de Cristo quando seu mestre morresse. Dentro de suas possibilidades, ele tomou a devida providência em relação a essa situação enquanto estava vivo. Enviou alguns de seus discípulos a Jesus para que vissem por si mesmos que tipo de mestre ele era e não o rejeitassem sem vê-lo e ouvi-lo. João Batista cuidou de lhes fornecer a maior evidência de que nosso Senhor era realmente o Messias. Assim como seu divino mestre, que amou seus discípulos, João Batista amou os seus até o fim. Agora, percebendo que logo os deixaria, esforçava-se por deixá-los nas melhores de todas as mãos. Fez o melhor que pôde para familiarizá-los com Cristo. Que instrutiva lição esses versículos contêm para os ministros do Evangelho, os pais e chefes de famílias. Em resumo, para todos os que se preocupam com as almas dos outros, devemos nos esforçar de maneira semelhante a João Batista, em providenciar o necessário para o futuro bem-estar espiritual daqueles que deixaremos quando morrermos. Devemos sempre recordar-lhes que não estaremos para sempre com eles. Precisamos instar-lhes com referências a estar cientes do caminho largo quando formos tirados do meio deles e então ficarem sozinhos neste mundo. Temos de nos dedicar a fazer com que todos aqueles que vivem ao nosso redor se tornem familiarizados com Cristo. Felizes são os ministros do Evangelho e os pais que podem afirmar, no leito da morte, ter mostrado aos seus ouvintes que deveriam buscar a Jesus e segui-lo. Em segundo lugar, devemos observar a resposta especial que os discípulos de João receberam de nosso Senhor. Lucas nos informa que, naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos. Em seguida, Jesus lhes disse: "Ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes." Ele não fez uma declaração formal de ser o Messias que estava por vir. Simplesmente ofereceu aos mensageiros fatos que seriam repetidos ao seu mestre e os enviou de volta. Jesus sabia que João Batista utilizaria esses fatos. Ele diria aos seus discípulos: "Aquele que realizou essas coisas deve ser visto por vocês como o profeta maior de que Moisés. Esse é aquele que vocês têm de ouvir e seguir quando eu morrer. Ele é realmente o Cristo." A resposta de Nosso Senhor aos discípulos de João contém uma grande lição prática, e nós faremos bem se a recordarmos.
Ela nos ensina que a maneira correta de avaliarmos as igrejas e os pastores é examinando as obras que eles fazem para Deus e os frutos que produzem. Desejamos saber se uma igreja é verdadeira e digna de confiança? Queremos saber se um pastor é realmente chamado por Deus e correto naquilo que crê? Temos de aplicar-lhes a antiga regra das Escrituras: pelos seus frutos os conhecereis. Assim como o Cristo seria conhecido por suas obras e ensinos, assim também devem ser as verdadeiras igrejas e os ministros do Senhor Jesus. Quando os mortos em delitos e pecados não são vivificados, e os espiritualmente cegos não recebem de volta a visão, e os pobres não ouvem a proclamação das boas novas, em geral podemos suspeitar que ali Cristo não está presente. Onde ele está, será visto e ouvido. Ali haverá apenas uma confissão verbal, cerimônias e demonstrações de religiosidade. Haverá uma obra visível nos corações e nas vidas. Por último, devemos observar nesses versículos o solene aviso que nosso Senhor Jesus deu aos discípulos de João Batista. Jesus sabia o perigo em que se encontravam. Estavam dispostos a questionar sua reivindicação de ser o Messias por causa de sua aparência humilde. Em Jesus, eles não percebiam qualquer característica de um rei. Ele não tinha riquezas, vestes reais, guardas, corte ou coroa. Os discípulos de João viam em Jesus um homem comum, que parecia ser pobre como eles mesmos, assistido por publicanos e pescadores. Seu orgulho rejeitava a ideia de que esse homem era o Cristo. Parecia incrível. Deveria haver algum engano. Pensamentos assim, com toda a probabilidade, pairavam na mente deles. Nosso Senhor sondou seus corações e os despediu com uma perscrutadora advertência: bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Essa advertência é tão necessária agora quanto foi naquela ocasião. Enquanto o mundo existir, Cristo e seu Evangelho serão uma rocha de tropeço para muitos. Ouvir que estamos perdidos, que somos pecadores e culpados e que não podemos salvar a nós mesmos. Ouvir que temos de abandonar nossa justiça própria e confiar naquele que foi crucificado entre dois ladrões. Ouvir que precisamos nos contentar em entrar no céu juntamente com meretrizes e publicanos e que devemos à graça divina toda a nossa salvação. Tudo isso é ofensivo ao homem natural. Nosso coração orgulhoso não gosta disso. Sentimos-nos ofendidos. Permitamos que a advertência apresentada nesses versículos aprofunde-se em nossa memória. Tenhamos cuidado para não nos sentir ofendidos. Estejamos atentos para que não encontremos tropeço, seja nas humilhantes doutrinas do Evangelho, seja na prática da santidade que ele recomenda àqueles que o aceitam. O orgulho íntimo é um dos piores inimigos do homem. O último dia comprovará que ele foi a causa da ruína de milhares de almas. Muitos descobrirão que tiveram a oferta da salvação, mas a rejeitaram. Não apreciavam os termos da salvação, não se esforçavam para entrar pela porta estreita. Não vieram humildemente como pecadores ao trono da graça. Em resumo, acharam motivo de tropeço. Então, ficará evidente o profundo significado das palavras de nosso Senhor: bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Que Deus abençoe e até o próximo episódio.